Meus amigos, antes da notícia, queria agradecer o imenso apoio que recebi ontem, no Dia do Professor. Muita manifestação de carinho, me felicitando pelo dia. Eu, infelizmente, não consegui responder a todos, nem consegui ler a todos, tamanho número de mensagens. Quero agradecer do fundo do coração, mandar um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela acolhida e obrigado pelo incentivo que recebo de vocês todos. Muito obrigado. Me perdoem se não conseguir responder a todos, é porque realmente é muito difícil. Eu precisava ter uma equipe aqui me ajudando para responder. Mas enfim, saibam que eu, de algum modo, os tenho respondido, agradecendo a Deus pelo carinho que recebo de vocês, pela amizade, pela parceria de vocês no canal. Muito obrigado, Deus os abençoe. Bem, agora vamos ao ganha-pão do canal, que são as notícias. O Israel, depois dessa nova configuração geopolítica na Síria, que levou muita dor, está levando muita dor aos curdos, também muita preocupação em Israel hoje. Este senhor que vocês estão vendo na tela, ele é o general de brigadas, general aposentado, general na reserva de brigada, general de brigada da Força de Defesa de Israel, Yossi Cooper Wasser. Ele é ex-chefe da Divisão de Pesquisa de Diretoria de Inteligência Militar das IDF, da Força de Defesa de Israel, e diretor-geral do Ministério de Assuntos Estratégicos de Israel. Portanto, ele é um conhecedor da matéria e tem visto o vácuo deixado pelos Estados Unidos na Síria, a saída dos Estados Unidos da Síria, com muita preocupação e, claro, algum pessimismo. Ele fez uma avaliação da situação para o Jewish News Syndicate. Está aqui, vou mostrar para vocês também. Essa matéria, intitulada A Entrada de Forças Islâmicas Radicais no Norte da Síria, é perturbadora, disse um ex-oficial de inteligência israelense. Bem, ele faz uma análise da situação, começando pelo número de atores que começarão agora a participar mais efetivamente desse teatro de operações com a saída dos Estados Unidos da região. Em primeiro lugar, ele aponta para o grande perigo da Irmandade Muçulmana, ou seja, dos sunitas que se encontram no noroeste da Síria. Outro problema, visto pelo general Yossi Cooper Wasser, é a necessidade que os curdos tiveram em fazer um acordo com a Síria. Para ele, esse acordo com a Síria obriga os curdos a respeitarem, a partir de agora, também os russos e também os iranianos. Pois é, e esse acordo envolvendo curdos, sírios, iranianos e russos, para o general Yossi, criará provavelmente uma certa distração. Distração entre aspas, ele quer dizer que, na verdade, depois desse acordo dos curdos com Bashar al-Assad, cada um passará a cuidar do outro. Por exemplo, a Síria passará a ficar com um olho na Turquia e outro nos curdos. Os russos, um olho na Síria, outro olho na Turquia e, de quando em quando, uma olhadela para os curdos. A mesma coisa com o Irã, mas pior de tudo, os curdos. Esses terão que ficar atentos com todos eles, com turcos, com sírios, com russos, com iranianos e, pior, também com o Estado Islâmico, que, segundo o general, logo estará se reorganizando também na Síria. Então vejam quantos atores perigosos
num único palco de operações: Estado Islâmico, Irmandade Muçulmana, o Irã, a Rússia, a Turquia, a Síria e os pobres curdos. Claro que não estou rindo, mas é uma situação um tanto quanto é quase tragicômica. Tudo isso, claro, porque criou-se um vácuo. E aí o general entra com a seguinte preocupação: esse vácuo pode ser ocupado por aquele que é, no momento, o mais preocupante dos atores para Israel, o Irã. O general teme que o Irã faça de toda essa distração e belicosidade na região, use esse momento para fazer um corredor que vá de Teherã até o Líbano. E aí, meus amigos, o Irã estaria definitivamente ou praticamente dentro de Israel, porque deixaria suas bases pelo caminho, por esse corredor, e finalmente faria uma base que já existe, por sinal, uma estrutura muito grande no próprio Líbano, onde pode contar com os seus amigos Hezbollah. Tudo isso, sim, é muito preocupante para Israel, porque dá a impressão que o palco descrito nas profecias de Ezequiel, quando fala da guerra de Gog e Magog, que as nações se concentrariam ali, todas elas de frente para Israel, pode estar se realizando sim na prática. Quem teríamos pertinho de Israel hoje? Russos, sírios, porque são vizinhos, iranianos, porque conseguirão, quem sabe, chegar lá no Líbano, turcos, também os curdos, que são obrigados a ficarem por ali, e parte de sunitas do Iraque e do Egito, a Irmandade Muçulmana. Muita gente pertinho de Israel. Bem, o tom pessimista do general diz respeito ao fato de não poder Israel hoje, não poder contar senão com suas próprias forças. Esqueci de dizer também o ISIS. Além de Turquia, Rússia, Síria, Irã, milicianos do Iraque, também o ISIS. E aí? E aí é que o general diz o seguinte: embora a relação de Israel com os Estados Unidos não esteja no mesmo plano da relação Estados Unidos com os curdos ou com a Síria, por exemplo, Israel é um amigo, um parceiro dos Estados Unidos e vice-versa em outro nível. Isso não quer dizer que Israel poderá contar com os Estados Unidos, já que esses estão realmente se retirando de todos esses palcos de guerra da Ásia e do Oriente Médio. Israel poderá contar apenas consigo mesmo. E vejam aí a nota um tanto desoladora da análise que faz o general Yossi Cooper-Wasser. Ele diz o seguinte: Israel não tem o que fazer. Termina a matéria dizendo isso, vou ler aqui para vocês um pedacinho. Ele diz o seguinte: a profundidade do compromisso dos Estados Unidos com Israel é muito diferente de seu compromisso com os curdos sírios, disse ele. Em relação às ameaças em curso, representada pelo Irã na Síria, Cooper-Wasser disse que Israel não tem escolha a não ser se defender por si mesmo e continuará fazendo isso. Ele acrescentou, no entanto, que enquanto Israel está agindo decisivamente para impedir uma base iraniana na Síria, o que é importante nesse contexto é que a pressão econômica sobre o Irã continue. Bem, aqui é preciso fazer um parênteses porque há algo muito interessante nessa história. Esse canal mesmo, eu já disse várias vezes que sanção econômica não tem resolvido o problema de ninguém, não tem solucionado o problema americano em nenhum lugar onde as sanções foram aplicadas. Coreia do Norte,
Irã, Turquia, Rússia, Venezuela, não resolveu problema nenhum, não resolveu nada. Só que no caso do Irã, o general diz que é bom que essas sanções continuem, porque aí tem um fator diferente na história. O Irã sofreu muito no ano que passou e nesses meses, nos primeiros meses de 2019, com a fúria da natureza, vejam vocês. A natureza deu uma grande força para Israel, destruiu boa parte da infraestrutura iraniana, principalmente estradas de rodagem, o que é importante para um país que está envolvido, queiramos ou não, numa guerra, ainda que não totalmente declarada. O Irã, por causa das grandes chuvas que afetaram 90% do país, enchentes, em praticamente 90% do país, perderam mobilidade interna, perderam infraestrutura. E dinheiro nesse momento para isso é muito importante, obviamente. Daí a ressalva do general Yossi. É preciso que os Estados Unidos continuem com sanções, apertem ainda mais as sanções contra o Irã. O problema é que quando uma profecia tem que ser cumprida, parece que realmente tudo conspira a favor disso. A Inglaterra, de Boris Johnson, disse no começo da semana que não tem o que fazer a não ser continuar ajudando o Irã a enriquecer o seu urânio. Eu vou trazer essa notícia mais tarde. A notícia já não é tão urgente, não é tão fresquinha, mas tem coisas que parece que querem realmente fugir à lógica. Mas o fato da natureza ter dado uma forcinha para Israel, isso é muito importante, principalmente em tempos de profecia. Israel pode acreditar, sim, que Deus ainda está no comando e sempre estará, evidentemente. Pois é, mas o fato é esse. O Irã tentará se valer de toda essa bagunça na Síria para chegar lá, no Líbano, porque de todos esses, o Irã é o mais concentrado, é aquele que tem um objetivo mais, digamos, estrito senso, um objetivo quase que único e exclusivo, e nós bem sabemos qual é: destruir Israel. Então o Irã não ficará perdendo muito tempo em briguinhas internas para dominar a Síria e levar a Síria à cultura persa. Não. O Irã tem outro objetivo, por isso, alerta o general, eles querem fazer uma linha reta, um corredor de Teherã até o Líbano. E aí, meus amigos, é exatamente aí que mora o perigo. Bem, Israel, como diz o general, só pode contar consigo mesma. Eu não concordo. Israel tem que contar antes de tudo e acima de tudo com Deus. Como, aliás, o nosso presidente tem dado o exemplo. Deus acima de todos. Até depois, amigos.